Olá, eu quero saudar o público presente na sessão do filme Pureza, no 34º Washington DC International Film Festival. Para mim, para nossa equipe, para todo o elenco do filme Pureza, é uma grande honra fazer parte da seleção desse importante e tradicional festival de cinema nos Estados Unidos. O filme Pureza é um mix, trabalha um mix de ficção e documentário. É um filme inspirado em fatos reais, na vida de Pureza Lopes Loyola, uma mulher guerreira, muito íntegra, a pessoa mais íntegra que eu já vi em toda a minha vida. Ela vive no Maranhão, em Bacabal, na cidade onde o filme retrata. E o filme também traz para o núcleo dos trabalhadores rurais, a maioria dessas pessoas, desse elenco, é formado por trabalhadores reais e ex-escravizados, a maioria deles. Esses trabalhadores, normalmente, são do Nordeste brasileiro, que é uma região muito pobre, que sofre problemas de seca, e eles percorrem grandes distâncias, 1.000 quilômetros, às vezes mais que 1.000 quilômetros, para o norte do Brasil, no Pará, é um dos principais destinos. Eles são levados, atraídos por condições de salário boas, enfim, dignas, e são pessoas que estão passando fome, suas famílias estão passando fome, né? Há muita fome no Brasil. Lamentavelmente, um país riquíssimo e uma nação, muitas vezes, miserável. Esses trabalhadores, ao chegarem lá, eles são enganados, enfim, e se tornam escravos. Eles não sabem como voltar para casa, porque eles viajam muitas vezes à noite, longas distâncias, e eles então estão no meio da mata, e para sair de lá eles teriam que fugir na mata, enfrentando onças, animais, cobras, enfim, insetos. Então é uma situação muito delicada, né, muito limítrofe, né, e muitos deles acabam morrendo. O filme ocorre num período histórico bastante conturbado da história do Brasil, né, que é o final do governo Collor, aí tem um período do governo Itamar, e aí o início dos anos Fernando Henrique Cardoso, governo de centro, onde é criado o Grupo Móvel, que é a política, né, onde deu-se início, no meu entender, na mais importante política pública da história do Brasil. É uma política que libertou mais de 52 mil trabalhadores e trabalhadoras entre 1995 e 2017, e essas políticas se tornaram mais intensas no combate para a erradicação do trabalho escravo no Brasil nos anos Lula. E depois, já nos anos Dilma, começou um retrocesso que começou a se tornar exponencial nos anos Temer, 2016, e depois no atual governo, né, Bolsonaro, onde o incentivo, o estímulo a essa política, eles foram sendo retirados os recursos, né? Então, hoje é muito mais tímido as ações de combate ao trabalho escravo no Brasil, hoje são muito mais tímidas do que nesses outros anos, onde essas políticas públicas se tornaram referência internacional. Isso é importante dizer que países como Índia e outros países da Ásia e da América Latina também tomaram as políticas públicas, né, de combate ao trabalho escravo no Brasil como referência. Lamentavelmente, isso hoje está numa situação muito diferente. O filme mostra, por exemplo, um senador aliado aos escravagistas, né, um senador escravagista. Esse senador que está no filme não é inspirado em um ou outro senador real, mas, de fato, existe uma aliança na oligarquia, uma aliança oligárquica no Brasil, desde o século XVI até hoje. O Brasil é um país profundamente escravagista e oligárquico, né, e onde os poderes estão atuando com o mesmo propósito oligárquico
e com uma mentalidade profundamente escravagista. Isso continua. Nós somos uma história de continuidade, nós não temos nenhuma ruptura nesse sentido em toda a nossa história. Existem períodos onde isso foi amenizado, de alguma maneira com políticas públicas responsáveis, mas muitas vezes seguidos de golpe, essas tentativas foram frustradas e a gente sempre acaba caindo num mesmo lugar, né? Um lugar de exploração, da natureza, das pessoas, enfim, uma condição muito estranha, né? E que, curiosamente, tem a ver com a origem do capitalismo. A primeira atividade capitalista da era moderna é o tráfico negreiro. Então a gente vê, e no Brasil isso é muito claro, como o capitalismo está aliado a essa mentalidade escravagista, né? Onde ocorre a coisificação da vida e a exploração de tudo e de todos. Atualmente nós vivemos uma situação muito dramática na Amazônia, como vocês devem saber, e do Pantanal e dos biomas brasileiros que estão praticamente destruídos, né? E a Amazônia já tem 20% de sua totalidade totalmente destruída e num avanço deplorável, covarde, irresponsável, inconsequente. Eu costumo dizer, inclusive, que o trabalho escravo ele anda de mãos dadas com o crime ambiental no Brasil. Curioso saber também que o Brasil é um país muito africano, no sentido de que quase 50% da diáspora africana, quase 50% dos africanos que saíram que foram retirados à força da África pela diáspora, eles vieram para o Brasil. O Brasil recebeu 13 vezes mais africanos do que os Estados Unidos. E por isso é considerado o segundo país mais preto do mundo, depois da Nigéria. Por isso que o fato de termos assim no elenco o Narciso, que é um malfeitor, né, e a Helenice, que é uma abolicionista, como atores pretos, isso é absolutamente possível de ocorrer no nosso país, tanto numa situação como em outra. Nosso país, então, vive nós somos um povo que tem um grande mix racial, indígena, africano e europeu. O elenco do filme reflete muito bem essas diferentes tonalidades de pele, né, do brasileiro. O filme, isso me agrada muito, ele espelha muito bem a brasilidade. Queria dizer também que o filme ele tem um papel importante na causa, né? Não só o filme Pureza, como também eu fiz um documentário que também está participando de festivais no Brasil e no mundo. O documentário chama Servidão, que é um longa sobre o trabalho escravo contemporâneo, um longa documental. E mais de 20 organizações nacionais e internacionais apoiam esses filmes. Apoiam no sentido de que o cinema tem uma força e um poder de sensibilizar a sociedade, né, de uma maneira muito forte. E nós temos a honra de contar com essas organizações, inclusive a Free the Slaves, que fica em Washington, D.C., que é uma das mais importantes organizações abolicionistas do mundo e que apoiam a Pureza e o Servidão. Então é muito importante para nós o Pureza estar na seleção do 34º Washington DC International Film Festival para ajudar a divulgar o filme, a jogar luz sobre esse grande drama brasileiro e mundial que é o trabalho escravo contemporâneo. Eu desejo a todos uma excelente sessão e um grande abraço.